Irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria para mim estar com vocês nesta ocasião. De fato, eu sempre me alegro muito quando este assunto, que é um assunto que me apaixona, embora eu tenha adentrado meio que por acaso o campo da educação, ser discutido em igrejas, como está sendo discutido neste congresso. De fato, o meu coração se anima todas as vezes em que eu vejo um grupo de irmãos desejoso de refletir sobre esse assunto que é tão fundamental e às vezes tão esquecido pela igreja contemporânea. Faço votos que o nosso tempo de reflexão aqui seja muito rico e eu agradeço muito ao pastor Rogério, ao conselho da igreja, que me convidou para estar com vocês aqui nesse tempo de reflexão. E eu espero que a nossa interação redunde em benefícios para todos nós, de alguma maneira, mas, sobretudo, para que ela redunde na glória do nome do Senhor a quem nós servimos, porque esse é o nosso maior desejo, que Deus seja glorificado através de tudo aquilo que nós fazemos. Eu trago a todos vocês o abraço das instituições nas quais eu tenho tido o privilégio de servir ao Senhor, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, também o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e o Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, onde eu tenho ensinado como professor. A pedido do pastor Rogério, deixe-me falar um pouquinho a respeito dos dois pequenos textos que eu pude publicar até hoje sobre educação cristã. O primeiro deles é este livretinho publicado pela editora Fiel, que tem como título Você educa de acordo com o que adora, educação tem tudo a ver com religião. De fato, é um livreto, não dá nem para ser chamado de livro, não é? É um livreto. Isso aqui é o registro de uma palestra que foi ministrada algumas vezes no encontro da ACSI, a Associação Internacional de Escolas Cristãs, que tem apenas um objetivo, que é discutir a relação entre educação e religião. Se você é um educador, é um professor, é um orientador, trabalha em escolas na área de educação e é um cristão, possivelmente você já sofreu com a crítica de que está tentando juntar duas coisas que deveriam ficar separadas, a educação e a religião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, dizem os nossos colegas de cátedra, de escola, na universidade ou lá nas escolas onde nós trabalhamos. Esse livreto é um livretinho que visa mostrar que esse argumento é um argumento furado, de que essas duas coisas deveriam estar separadas e que, na verdade, educação e religião nunca se separaram. Elas sempre caminharam juntas. Daí o título, Você educa de acordo com o que adora, educação tem tudo a ver com religião. É um livretinho que tem me dado muitas alegrias e tem ajudado muita gente a lidar com essa crítica, que às vezes é desanimadora do nosso trabalho na educação cristã, e ajudado muita gente a ter aquilo que eu chamo de conforto epistêmico, ou seja, de exercer o seu trabalho com segurança, com tranquilidade, sabendo que ele não está inventando a roda, ele só está assumindo uma relação que é necessária e verdadeira. O segundo texto é este, chamado Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã, publicado pela editora Cultura Cristã. Esse é publicado pela Fiel, esse é publicado pela Cultura Cristã. Na verdade, irmãos, eu estou impressionado de ver exemplares deste livro aqui, porque ele está esgotado já há algum tempo. Eu não sei que milagre o pastor Rogério fez para obter esse livro aqui, mas lá na editora Cultura Cristã em São Paulo não tem mais para comprar. Então ele deve ter comprado em algum outro lugar fora da editora, o que significa que se você estiver aqui e quiser um exemplar desse livro em papel, você está diante das últimas unidades que existem dele no Brasil, certo? Eu tenho, inclusive, pedido, e a editora Cultura Cristã tem atendido isso com alegria, pedido para que algumas promoções, inclusive, sejam feitas no e-book. Então, esse livro está disponível também no Kindle, você pode visualizar lá. Eu acho que semana passada ele estava sendo vendido a R$11
no e-book do Kindle, lá no site da Amazon. Então, se você lê bem e-book, pode também adquirir a versão digital desse texto, que nada mais é do que um esboço de uma filosofia cristã da educação. Eu não sou da área de educação de maneira, ou no que diz respeito à minha formação básica. Então, eu tenho formação básica em teologia e em filosofia, eu não tenho formação básica em pedagogia. E quando eu comecei a me meter com educação, no ano de 2011, de maneira mais profissional, quando fui chamado e contratado pelo Mackenzie para trabalhar no Sistema Mackenzie de Ensino, que é a produção de material didático para a educação básica à luz de uma perspectiva cristã. Então, eu precisei entrar nesse campo de alguma maneira e pensá-lo à luz de uma perspectiva cristã. Eu precisava responder para mim mesmo algumas perguntas fundamentais, que são: o que é educação cristã? Quem é que educa quem? Qual é o objetivo ou o propósito da educação? Qual é o lugar de cada uma das instituições ou dos agentes educacionais na educação de um indivíduo? E todas essas respostas acabaram sendo registradas nesse texto, que é Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã. Então, a minha porta de entrada no campo da pedagogia acabou sendo depois publicada e está aí à disposição de vocês também para compreenderem essas perguntas fundamentais, não é, que todos nós precisamos fazer a respeito do que é a educação à luz de uma visão bíblica. Então, se você tem curiosidade para saber essas coisas aí, quem é que educa, educa com que finalidade, qual é o conteúdo da educação cristã, qual é o papel da família, da igreja, da escola no processo de educar um indivíduo, então essas respostas estão aí nesta reflexão do livro Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã. O que nós vamos fazer hoje, em nossa primeira palestra deste congresso, é, em parte, algo que eu faço nesse segundo texto que eu acabei de apresentar para vocês. Essa é a palestra introdutória desse primeiro congresso de educação cristã que vocês estão realizando. Então, o meu objetivo nesta primeira palestra é responder à pergunta mais básica que um evento como este coloca diante de nós. Qual é a pergunta mais básica? Afinal de contas, o que é educação cristã? Esse é o meu objetivo com esta palestra. E a minha expectativa é que ao final desse tempo de reflexão, que eu espero dure aí no máximo 1 hora, para que a gente tenha um tempinho de diálogo e conversa depois, eu espero que 2 coisas tenham acontecido ao final dessa noite conosco que estamos aqui. A primeira é que todos nós tenhamos clareza a respeito do que é educação cristã. Então, se você sair daqui hoje e não souber o que é educação cristã, então, ore por esse professor e peça a Deus que o abençoe das próximas vezes que ele falar, porque isso é parte do meu trabalho hoje, ajudar você a entender o que é educação cristã. E a segunda coisa que eu espero é que muitos de nós tenhamos ampliado e aprofundado o nosso entendimento deste conceito. Então, é possível que você já tenha chegado aqui nesse congresso com uma visão a respeito do que é educação cristã. E a minha expectativa é que a sua visão seja ampliada e a sua visão seja aprofundada na medida em que a gente conversa aqui nessa noite. E eu começo dizendo que educação cristã é um conceito envolvido em confusão, certo? Educação cristã, em geral, é um conceito confuso. Vejam, eu não me surpreenderia se alguns de vocês me dissessem que, quando vocês viram a divulgação aí desse congresso nas redes sociais, essa imagem que circulou aí no Instagram, no Facebook, nos últimos dias, eu não me surpreenderia se vocês me dissessem que vocês ficaram em dúvida sobre se esse evento era de fato um evento para vocês. Sempre que um evento de educação cristã é anunciado, essas dúvidas vêm imediatamente à cabeça das pessoas. Elas pensam assim:
Afinal de contas, para quem é esse evento? Qual é o público-alvo desse congresso? Será que ele é para pais que estão educando filhos? Será que esse congresso é para professores de escola dominical? Ou seja, só os professores da EBD é que devem participar desse congresso? Talvez você tenha pensado assim: olha, eu trabalho em uma escola secular, eu não trabalho em uma escola cristã. Será que esse evento de educação cristã é um evento para mim? Não é incomum que as pessoas fiquem meio confusas quanto a quem é o público-alvo de um evento de educação cristã quando ele é divulgado. E a pergunta é: por que é que isso acontece? Ora, isso acontece porque educação cristã não é um conceito muito claro. Esse é um conceito confuso. Ele não comunica com tanta clareza o escopo daquilo que a expressão deseja comunicar. Essa não é apenas uma percepção minha, uma percepção individual. Por exemplo, no livro O que estão ensinando aos nossos filhos, publicado pela editora Fiel, o professor Solano Portela, que de alguma forma é meu mestre nesse campo da educação cristã, afirma algo semelhante, que o conceito de educação cristã está envolvido em alguma confusão, e ele afirma que essa confusão se deve basicamente a dois fatores, que são, primeiro, a multiplicidade de ideias errôneas sobre o tema que fogem ao ideal bíblico da questão. Então, o professor Solano diz: olha, tem muita confusão em torno de educação cristã que é causada pelo entendimento equivocado daquilo que a Escritura diz a respeito do que é a educação. Ou, talvez, diz o professor Solano, há uma confusão dos termos que exigem definições mais precisas. Então, existem vários termos que às vezes nós usamos: educação cristã, ensino religioso, educação religiosa, e que às vezes a gente usa de maneira sinônima, enquanto deveria utilizar, talvez, para se referir a coisas distintas ou diferentes. Então, o professor Solano concorda comigo de que a educação cristã é um conceito envolvido em confusão. E eu concordo com ele que a confusão se deva basicamente a esses dois fatores: um problema semântico e um problema teológico, certo? Acho que esses dois são os problemas de fato. Eu só discordo dele porque ele botou um ou aí no meio. Ele diz que é uma coisa ou outra. E eu acho que, na verdade, não é uma coisa ou outra. Eu acho que é uma coisa e outra. Ou seja, nós temos uma carência semântica no campo da educação e a gente precisa criar uma nomenclatura que seja mais clara para a gente se referir a coisas diferentes dentro desse campo que é tão vasto. E a gente tem, como eu pretendo mostrar hoje, esse é o foco da minha palestra, um equívoco de base na maneira como nós interpretamos o que é educação cristã. Um outro colega meu que concorda comigo, tá vendo? Eu estou bom de amigos, tá vendo? Só amigos que concordam comigo. Na verdade, eu que concordo com eles, porque eles produziram antes de mim os seus textos. Um outro colega que concorda comigo nesse ponto particular é o Dr. Valdeci Santos, atual diretor lá do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que escreveu um artigo chamado Educação Cristã, conceituação teórica e implicações práticas, que está no volume 2 de 2008 da revista Fides Reformata. Ele está dizendo: pastor, por que o senhor está citando isso? Revista Fides Reformata, 2008, volume 2. Simples, porque este é um volume especial da nossa revista teológica, que versa inteirinho sobre o nosso tema aqui, que é educação cristã. E esse volume está todo disponível na internet.
Se você for aí um site de busca e digitar Revista Fides Reformata 2008, volume 2, então todos os artigos escritos pelos professores naquele ano sobre educação cristã estarão disponíveis aí para você, inclusive esse artigo do Dr. Valdeci, que eu estou citando aqui agora para reforçar o ponto quanto à confusão em torno do conceito de educação cristã. Então, ouçam o que o Dr. Valdeci diz num trecho do seu artigo. Ele diz assim: uma revisão de literatura relacionada à educação cristã revela a existência de certa complexidade semântica que beira a confusão. E agora preste atenção na categorização que o Dr. Valdeci vai fazer a partir de agora. Ele diz assim: alguns se referem à educação cristã como sinônima de discipulado, acentuando a sua importância na formação espiritual de crentes professos. Nesse sentido, ela é apresentada como o processo cristocêntrico, baseado na Bíblia e relacionado com o estudante para comunicar a palavra de Deus através do poder do Espírito Santo, com o propósito de levar outros a Cristo e edificá-los em Cristo. Então o Dr. Valdeci diz, olha, algumas pessoas, quando escrevem sobre educação cristã, definem educação cristã como discipulado. Outros, diz ele, identificam a educação cristã com a instrução teológica ministrada no contexto da igreja local e a descrevem como o processo centrado em Cristo, baseado na Bíblia, relacionado ao púlpito, de comunicar a palavra escrita de Deus no poder do Espírito Santo, com o propósito de conduzir outros a Cristo e edificá-los no Senhor Jesus. Então, outros, quando falam de educação cristã, estão falando da pregação da palavra de Deus no contexto da igreja local. Há ainda, em terceiro lugar, aqueles que discorrem sobre este pressuposto, ou sobre este processo educacional, como educação eclesiástica limitada ao âmbito da escola dominical. Isso é o mais comum, não é? Quando a gente fala educação cristã, imediatamente o que vem à nossa cabeça? Escola dominical. É o que vem à nossa mente de imediato. E o Dr. Valdeci diz, olha, na literatura especializada, essa é uma maneira como os estudiosos definem educação cristã. E por último, diz ele, existem os que possuem uma perspectiva mais abrangente da educação cristã e a relacionam com o compartilhamento de valores necessários para o desenvolvimento do ser humano em todas as áreas da sua existência. Essa citação, gente, que eu acabei de ler do Dr. Valdeci nesse artigo, ela nos ajuda em dois sentidos diferentes, pelo menos. Primeiro, essa citação confirma o que eu tenho dito a respeito da confusão em torno do conceito de educação cristã. Por quê? Porque ela mostra que não apenas acontece isso, ou isso não acontece apenas entre as pessoas ditas comuns, ou entre os leigos desse assunto. Isso acontece na literatura especializada. Ou seja, mesmo entre os especialistas, não há um consenso quanto ao que significa o termo educação cristã. Aliás, Dr. Valdeci cita 4 maneiras diferentes como educação cristã costuma ser definido na literatura especializada sobre o assunto. Então, essa é a primeira maneira como essa citação nos ajuda, né? Ela confirma aquilo que eu estou dizendo quanto à confusão. Depois, eu diria que essa citação nos ajuda ao mostrar que existe, preste atenção a isso, porque isso é muito importante para a nossa palestra de hoje,
existe certa tendência a uma definição reducionista de educação cristã. Se você prestou atenção aqui na leitura que eu fui fazendo pausadamente da citação do Dr. Valdeci, você talvez tenha percebido que, dos 4 sentidos que são frequentemente atribuídos pelos estudiosos à expressão educação cristã, 3 definem a educação cristã como uma atividade restrita, realizada por agentes pedagógicos específicos, que se dirige a dimensões particulares da vida de um indivíduo. As 3 primeiras definições definem educação cristã como algo que a igreja faz, que tem respeito, ou que diz respeito ao ensino da Bíblia, e que toca especificamente na vida espiritual de um indivíduo. Apenas uma dessas definições tem uma definição um pouco mais abrangente. Isso aqui é muito revelador da maneira como nós, em geral, compreendemos o conceito de educação cristã. E depois de apontar a confusão que existe em torno do conceito, o que eu quero fazer a partir de agora é mostrar como nós costumamos definir esse conceito de educação cristã, apontar os problemas da maneira como nós costumamos definir o conceito de educação cristã, para finalmente apresentar o que seria, na minha opinião, uma boa maneira de se compreender este conceito. Então vamos lá. Como é que a gente, em geral, define educação cristã? Na maioria das vezes, nós definimos o conceito de educação cristã no contraste com um outro conceito. Qual é o outro conceito que a gente geralmente contrasta com o conceito de educação cristã? É o de educação secular, não é isso? Então existe a educação cristã e existe a educação secular. Isso não deveria ser um problema, certo? Porque, de fato, esses 2 conceitos, eles são conceitos que têm uma contradição. Eles são, de fato, conceitos contraditórios. No entanto, o fato é que nem sempre a natureza do contraste que existe entre esses 2 conceitos é corretamente percebida no entendimento que nós temos da relação entre eles, e isso afeta a maneira como nós os definimos. Ficou confuso, né? Deixa eu tentar explicar isso melhor. Geralmente, quando a gente fala de educação cristã no contexto desse contraste, o que a gente tem em mente por educação cristã? O que a gente tem em mente é a atividade da igreja, algumas vezes da família, mas nem sempre, na maioria das vezes, a atividade da igreja, que consiste exclusivamente no ensino da Bíblia e que tem como objetivo a formação espiritual de um indivíduo. Isso é o que a gente chama de educação cristã. Tudo mais, ou seja, a atividade de qualquer outro agente pedagógico, a escola, por exemplo, mas não é só a escola, pode ser um ateliê, pode ser um clube e etc. Então, a ação de qualquer outro agente pedagógico, que consiste na instrução em todos os outros campos do saber, que não a espiritualidade e a religião, e que tem como objetivo o preparo do indivíduo para a vida de um modo geral, nós chamamos de quê? De educação secular. Então, essa é a maneira como, na grande maioria das vezes, educação cristã e educação secular ou são definidos no ambiente da igreja. Ou seja, deixa eu tentar dizer isso de uma outra maneira para tentar somar formas diferentes para isso ficar bastante claro para você. O que eu estou dizendo é que normalmente nós distinguimos a educação cristã da educação secular
quantitativamente. Ou seja, em termos do espaço da vida do indivíduo, que é coberto por esses dois modelos de educação cristã. Então a gente diz, a educação cristã se dirige à formação da vida espiritual. Por isso, o seu conteúdo é a Bíblia e o seu agente é a igreja. A educação secular se dirige à formação para a vida no mundo. Para tanto, o seu conteúdo é o conhecimento geral, é a ciência, é a cultura, é o conhecimento científico, o conhecimento cultural. E o seu agente primário e primordial é a escola, embora também possa incluir a família, os ateliês, os conservatórios de música, os clubes, como eu disse, e assim sucessivamente. Então, essa é a maneira como a maioria das pessoas concebe essa relação e define esses conceitos. É provável que alguns de vocês tenham chegado aqui nessa noite definindo e contrastando educação cristã e educação secular desta maneira que eu acabei de mencionar aqui. Bem, ela é a maneira mais comum, mas ela tem dois grandes problemas, certo? Primeiro, essa maneira de definir e de conceber a relação entre essas duas coisas tem um problema teológico. Essa maneira tem um problema teológico. E qual é o problema teológico, pastor? É a assimilação de uma visão dualista da realidade. Ou seja, essa maneira de conceber educação cristã e educação secular e de definir e distinguir as coisas, ela depende do entendimento de que a realidade pode ser concebida como uma realidade bipartida, como se uma parte da realidade existisse na relação com Deus, é aquilo que a gente chama de religioso, ou aquilo que a gente chama de sagrado. E outra parte da existência pudesse existir à parte de qualquer relação com Deus e sem se desenvolver debaixo da autoridade dele. É aquilo que, em geral, a gente chama de secular ou de profano. Então, às vezes, a gente faz essa divisão na nossa vida, né? Isso tem a ver com a nossa vida sagrada, minha vida cristã. Isso tem a ver com a minha vida secular ou com a minha vida profana. E essas duas coisas parecem ser universos estanques que não se misturam. E a pergunta é, por que isso é um problema teológico? Bem, em primeiro lugar, isso é um problema teológico porque isso não faz justiça àquilo que a Bíblia diz a respeito da relação entre Deus e a realidade como um todo. Vamos pensar em algumas coisas que a Bíblia diz a respeito da relação entre Deus e a realidade. A primeira coisa que a Bíblia diz a respeito dessa relação é que todas as coisas que existem, preste atenção, não são algumas coisas. Todas as coisas que existem foram chamadas à existência por Deus por intermédio da sua palavra. Como é que começa a Bíblia? Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A grande maioria dos intérpretes bíblicos diz que essa expressão de Moisés em Gênesis 1:1, os céus e a terra, é uma expressão de abrangência. Ou seja, o que Moisés está dizendo é que todas as coisas que nós podemos ver no céu e na terra foram trazidas à existência por Deus. Logo, não há qualquer coisa na realidade que não derive de Deus o seu sentido e o seu significado. Essa é uma implicação natural do fato de serem todas as coisas trazidas à existência por meio da palavra de Deus. Mas isso não é tudo o que a Bíblia diz a respeito da relação entre Deus e a realidade.
A Bíblia também diz que todas as coisas, atenção, não são algumas coisas, são todas as coisas, são mantidas pela mesma palavra que as trouxe à existência. O que o autor da carta aos Hebreus diz no 3º versículo do 1º capítulo? Que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Logo, não existe qualquer coisa na realidade criada que subsista à parte da relação presente que Deus tem com as coisas. Vejam, irmãos, nós não somos deístas, certo? Os deístas que acreditam que Deus lá na criação criou as coisas, deu cordas como se faz com um relógio e soltou o mundo para funcionar automaticamente. Nós não somos deístas. Nós somos pessoas que creem que Deus não apenas trouxe a realidade à existência, mas Ele está ativamente, diuturnamente relacionado, sustentando esta realidade. Por que é que as leis físico-químicas do universo não se desfazem de uma hora para outra? Por que que nesse exato momento nós temos condições físicas de realizar essa palestra? Nós não estamos vagando pelo universo, mas nós estamos aqui, vocês assentados e eu em pé nesse lugar, com completo controle sobre os nossos corpos, pelo menos espacialmente falando. Por quê? Nossa tendência é dizer, porque existe uma lei, chamada lei da gravidade, que puxa todas as coisas para o centro da Terra. É verdade, existe uma lei, mas a resposta mais definitiva é que isso é possível porque Deus é fiel. Por quê? Porque o Deus que criou essa lei, lá em Gênesis capítulo 1, Ele sustenta essa lei por meio da sua palavra até os dias de hoje. Então, Deus não é um Deus que dá cordas no universo e solta. Ele é alguém que se relaciona com esta realidade. Mas isso não é tudo o que a Bíblia diz a respeito da relação entre Deus e a realidade. Ela também diz que todas as coisas que existem, não são algumas coisas, são todas as coisas que existem, pertencem ao Senhor por direito. Lembra do que diz o Salmo de número 24? Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E a razão é por que todas as coisas pertencem a Deus? Ora, porque Ele é o Criador, fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, diz o Salmo 24. Quando um autor faz uma música e ele vai lá no cartório, ele então registra a sua música. A partir daquele momento, ele tem aquilo que nós chamamos de direitos autorais sobre o que ele fez. O que o Salmo 24 está dizendo a respeito da relação entre Deus e a criação? Que Deus possui direitos autorais sobre a criação. Ele a fez, portanto, todas as coisas que existem na realidade criada pertencem ao Senhor. Isso ainda não é tudo o que a Bíblia diz a respeito da relação entre Deus e a realidade. Ela também diz que todas as coisas que existem, atenção, não são algumas coisas, são todas as coisas, têm uma finalidade revelacional. Qual é o propósito das coisas? Diz o salmista Davi no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que o apóstolo Paulo, reverberando Davi, diz em Romanos capítulo 1? Ora, ele diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ora, cada coisa que existe no mundo tem uma finalidade revelacional. Nada no mundo existe como fim em si mesmo. Todas as coisas que existem na realidade existem para apontar para além de si, para aquele que trouxe a realidade à existência. Isso ainda não é tudo o que a Bíblia diz sobre a relação entre Deus e a realidade. A Bíblia também diz que todas as coisas, atenção,
não apenas algumas, mas todas as coisas estão sendo redimidas por Deus das consequências do pecado. Deus está livrando todas as coisas dos efeitos da queda para que elas cumpram o seu propósito original. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e como declara o Senhor em Apocalipse, no capítulo 21, verso de número 5, em Cristo, todas as coisas estão sendo feitas novas. Todas as coisas. Às vezes a gente tem uma visão da eternidade que eu fico meio preocupado. Parece que crente teve a sua visão da eternidade fomentada ou construída pela novela A Viagem da Globo, lembra? Naquela novela A Viagem, assim, só os mais velhos que vão lembrar, né? Um gramadão verde, um monte de alma penada por toda a eternidade, num eterno ócio, sem fazer absolutamente nada. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz sobre a realidade vindoura. Ela fala de novos céus e nova terra. Jesus Cristo não está apenas redimindo almas penadas para o céu da novela A Viagem da Globo, certo? Jesus Cristo está fazendo novas todas as coisas, para que a realidade que foi criada à existência com a finalidade de cumprir o propósito revelacional, de apontar para o caráter de Deus, cumpra na eternidade o propósito para o qual ela foi destinada a cumprir. Vejam que quando a gente olha para a Escritura, tanto por criação quanto por redenção, nós aprendemos que a realidade como um todo está envolvida em uma relação com Deus. O que a Bíblia ensina, irmãos, é que não há aspecto da realidade que possa ser corretamente experimentado e corretamente compreendido à parte da sua relação com Deus. Uma visão de mundo dualista, ou seja, essa ideia de separar a vida em duas dimensões, uma que tem a ver com Deus e outra que não tem a ver com Deus, vida de igreja que tem a ver com Deus, vida de trabalho que não tem a ver com Deus, vida de culto que tem a ver com Deus, vida de diversão que não tem a ver com Deus, vida cristã que tem a ver com Deus, educação que não tem a ver com Deus. Ora, isso não faz justiça àquilo que a Bíblia diz a respeito da relação entre Deus e a realidade. Por quê? Porque a relação entre Deus e a realidade não é uma relação contingente. Sabe, uma coisa que eu posso estabelecer ou eu posso não estabelecer. A relação da realidade com Deus é a condição de existência do próprio real. Ou seja, se Deus deixar de se relacionar com essa realidade, sabe o que acontece com ela? Ela deixa de ser. Ela se desintegra. E eu não estou falando só da nossa vida espiritual. Eu estou falando da nossa vida física. Eu estou falando da nossa vida emocional. Eu estou falando da nossa vida social. Porque todas essas coisas foram trazidas à existência por Deus. São mantidas pelo poder da palavra de Deus. Pertencem a Deus, cumprem um propósito revelacional e estão sendo redimidas pelo Filho de Deus, que é o Redentor da realidade. Isto é o que a Bíblia diz a respeito da relação entre Deus e o mundo real. Além disso, o dualismo é um problema teológico, preste atenção. Não apenas porque ele não faz justiça àquilo que a Bíblia diz a respeito da relação entre Deus e a realidade, mas porque o dualismo não faz justiça ao que a Bíblia diz sobre a nossa relação com a realidade. Vejam, os capítulos iniciais do livro de Gênesis, Gênesis 1 e Gênesis 2, dizem que nós fomos criados por Deus e fomos colocados no mundo, que naquele tempo ainda era um jardim. Hoje nós conhecemos cidades, não é? Mas naquele tempo o mundo ainda era um jardim. E Deus colocou o homem naquele jardim para desenvolvê-lo para a glória de Deus. Isso é o que nós chamamos de mandato cultural. Ou seja, Deus nos mandou fazer
cultura, desenvolver o mundo para a glória de Deus, descobrir as potencialidades da criação, combinar as coisas que Deus colocou como potencialidades na criação, criar, construir coisas novas, como nós fizemos até o dia de hoje. E tudo isso, preste uma atenção nisso, é uma extensão, ou tudo isso nós deveríamos fazer como uma extensão da nossa adoração e do nosso serviço a Ele. Sabe, eu tenho a impressão que às vezes a gente pensa nos mandatos criacionais, são 3, lembram quais são eles? O mandato espiritual, que é a nossa relação com Deus, o mandato social, que é a nossa relação com o nosso próximo, e o mandato cultural, que é a nossa relação com o mundo. Você quer saber para que Deus criou a gente? Está aí, essas 3 coisas. Eu tenho a impressão que às vezes a gente pensa nelas como se fossem 3 coisas isoladas. Não, irmãos, não são. Na verdade, tem uma que é a cabeça de todas elas, que é a relação com Deus, é o mandato espiritual. E o mandato social e o mandato cultural são apenas meios através dos quais nós adoramos e servimos ao nosso Criador. Vejam, a nossa relação com o mundo, é aqui que eu quero chegar, não é uma relação isolada da nossa relação com Deus. A nossa relação com o mundo é uma expressão da nossa relação com o nosso Criador. Tanto é que quando a relação com o Criador foi afetada, o que aconteceu com a relação com o mundo? Imediatamente ela foi estragada também. Porque essas 2 coisas não são coisas estanques para as quais nós fomos criados, ou as quais nós fomos criados para fazer. Elas são coisas que estão relacionadas. E quando o pecado adentrou a realidade e corrompeu a nossa relação com o mundo, Deus nos redimiu para que nós tivéssemos uma relação correta com o mundo. Irmãos, para mim é extremamente curioso como o Novo Testamento se refere a uma relação correta com o mundo como uma evidência e uma expressão da nossa nova condição espiritual. Já pararam para pensar nisso? Existem diversas passagens que fazem isso no Novo Testamento, passagens em que nós somos orientados sobre a maneira como nós devemos viver, uma vez que nós fomos encontrados por Jesus. Mas tem uma que é apaixonante para mim. Eu estou me referindo aos 5 últimos capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Eu adoro esses capítulos. Porque logo depois que Paulo faz uma extensa exposição do Evangelho, em 11 capítulos, mostrando como é que Deus planejou a nossa salvação, como é que Deus executou historicamente a nossa salvação, como Deus aplica por meio do Espírito Santo a nossa salvação. Então Paulo agora vai revelar aos romanos o que é que Deus espera de nós como resposta a essa salvação que ele planejou, executou e aplicou a nós. E como ele faz em várias das suas cartas, Paulo trabalha de maneira dedutiva. Ele enuncia um princípio geral, lá em Romanos 12, 1 e 2, lembra? Esse é o princípio geral. O que Deus quer de você agora que você foi salvo? Princípio geral. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus salvou vocês, certo? Agora, o que Ele espera de vocês? Que vocês se entreguem a Ele, entreguem o corpo de vocês. E é curioso que Paulo tenha usado o corpo aqui, porque ele sabe que tudo parte do nosso coração. Mas por que ele fala de corpo? Porque o corpo é aquilo que a gente vê,
é a expressão da nossa alma na temporalidade. Então o que Paulo está dizendo é, o evangelho precisa transformar aquilo que vocês fazem no mundo. É isso que Paulo está dizendo lá, apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí depois, a partir do verso 3 do capítulo 12, até o final do texto, Paulo vai mostrar a que áreas da vida isso se aplica. E eu acho fabuloso, ou fabulosa, a abrangência de visão que o apóstolo Paulo tem quando ele fala de onde Deus deseja que nós o obedeçamos. Paulo começa com psicologia. Ele fala assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Identidade. Ou seja, Paulo diz, você quer saber onde é que o evangelho tem que transformar você? Onde é que você tem que se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O que o evangelho tem que transformar na sua vida? Ele tem que transformar a sua psicologia. A maneira como você se compreende. A maneira como você se vê. E é curioso que Paulo está só espelhando o que ele faz nos capítulos iniciais da carta aos Romanos, porque o que ele diz que o pecado faz é exatamente gerar em nós uma crise de identidade. Lembra? Agora homens já não querem mais se relacionar com homens, mulheres já não querem mais se relacionar com mulheres, isso é o que o pecado faz em Romanos 1. Por quê? Porque agora o pecado nos coloca na condição de criadores. A gente olha para Deus e a gente diz, o Senhor diz que eu tenho sexo tal, mas eu quero ter outro, então eu vou determinar aquilo que eu vou ter. Veja o que o pecado faz conosco, nos coloca numa posição de senhores da nossa própria existência. E aí Paulo diz, querem ver onde é que o evangelho tem que transformar vocês? Psicologia. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, a primeira coisa que o evangelho faz é botar a sua psicologia no lugar. Certo? Psicologia. Evangelho não é só sobre espiritualidade. Evangelho não é só sobre culto dominical na igreja. O evangelho é sobre a maneira como você se vê, sobre a sua psicologia. Mas não é só isso não. Aí Paulo diz, olha, agora vocês amem uns aos outros. O amor seja sem hipocrisia. Aí, se vocês estão achando difícil amar os de casa, não vinguem os outros não. Amem os inimigos de vocês também. O que Paulo está dizendo aí? Que o evangelho não muda só a nossa psicologia não, muda também a nossa sociologia. A nossa vida social é afetada quando o evangelho toma conta da nossa vida. E ele progride, e no capítulo 13, ele vai falar de quê? Da carta aos Romanos? Paulo vai falar de quê? Da tão temida política. Não é isso? Política. Sim, a nossa política. A maneira como nós nos relacionamos com as autoridades superiores, a nossa visão sobre política é afetada pelo quê? Pela transformação que o evangelho realiza na nossa existência. O que Paulo está querendo mostrar com isso? O que Paulo está querendo mostrar é que quando Deus exige de nós uma relação com o mundo, Ele exige uma relação que é transformada em todas as dimensões da nossa relação com Ele, da nossa vida espiritual, passando pela psicologia, pela sociologia, pela política e por todas as outras dimensões que nós poderemos nominar eventualmente entre nós. E esta é a segunda razão pela qual a visão de mundo dualista é um problema teológico. É que além de não fazer justiça à relação entre Deus e a realidade, o dualismo não faz justiça àquilo que a Bíblia exige da nossa relação com a realidade. Mas eu disse que tem dois problemas, né? Um problema teológico e há um segundo problema que é um problema prático. Essa maneira de ver a educação cristã como algo que a igreja faz com a Bíblia para formar só a espiritualidade de alguém e todo o resto como educação secular, causa, atenção que eu vou dizer agora, a limitação do impacto do cristianismo e a legitimação da autonomia humana na maior parte da formação de um indivíduo. Na prática, vocês sabem o que acontece quando a gente define educação cristã e educação secular desse jeito?
O que acontece é que nós reduzimos o impacto do cristianismo a uma dimensão específica da nossa existência. A gente está dizendo assim, ó, Deus tem algo a dizer a respeito da minha espiritualidade. A Bíblia tem algo a dizer a respeito da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Mas nós naturalizamos o impacto do secularismo. Ou seja, nós tratamos como natural o impacto de modos anticristãos de pensar sobre todas as demais dimensões da nossa existência. A gente diz assim, ó, Deus tem algo a dizer sobre o nosso culto e a nossa vida espiritual, mas sobre sociedade, psicologia, política, sexualidade, arte e todas as outras coisas afins que eu vivencio nesse mundo, as autoridades são outras, e não Deus e a sua palavra. Percebeu o perigo? Como diz o filósofo cristão Gordon Clark, falando a respeito da educação escolar, Clark diz assim, as escolas não são obviamente cristãs, mas com semelhante obviedade, elas não são neutras. Isso é o que a gente pensa às vezes, né? As escrituras dizem, preste atenção nisso, se você é crente, você concorda com isso. As escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento. Mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus e que Deus não preordenou qualquer acontecimento. E ele termina, as escolas não são, nunca foram e nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora Deus ensina os seus alunos a ignorarem a Deus. Isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo. Por quê? Porque julga que Deus não é importante. Julga que ele é irrelevante à raça humana. Isso não é neutralidade, termina Clark. Isso é ateísmo. Ok? Porque se Deus é quem ele diz ser, ignorar Deus significa negá-lo. Se ele é tudo em todos, como diz a Escritura, não levar Deus em conta no conhecimento da realidade que ele criou, ele mantém, ele governa e que aponta para ele, não é simplesmente uma forma de neutralidade. Isso é uma forma não declarada de ateísmo. E qual é o produto de uma visão dualista da educação? Produto prático, né? Qual é o produto prático? Somos nós. Quem somos nós? Vamos ser honestos. Nós somos crentes divididos, gente. Porque vocês, como eu, fomos educados majoritariamente na nossa vida por uma mentalidade secular e anticristã. O resultado é gente como a gente, que atua como cristão quando o assunto é igreja e culto, tem facilidade de saber o que Deus requer de nós quando a questão é igreja, culto, vida eclesiástica, mas que tem muita dificuldade de atuar como cristão quando o assunto é identidade pessoal e lidar com seus próprios dramas relacionados à sua identidade, relacionamentos interpessoais, relações de autoridade. E quando a gente vai entrando para áreas específicas, então, como trabalho, arte e etc., aí a gente se dilui no meio da multidão, porque a gente não foi treinado a compreender como é que eu vivo como um cristão nessas esferas da realidade, vivendo para a glória de Deus e oferecendo as respostas que Deus oferece nessas dimensões da vida. Eu não sei se essa é a sua luta, mas essa é a minha luta.
de alguém que foi educado em uma mentalidade majoritariamente secular e tem que se esforçar profundamente para não ser levado no meio da multidão sem perceber por uma mentalidade que não agrada a Deus por falta de perspicácia para perceber que lá ela está. E a pergunta final do dia, então, é: como é que nós devemos conceber o contraste entre educação cristã e educação secular? E como é que nós devemos definir, então, esses conceitos, não é? Então, depois de tentar mostrar para vocês que a gente não pode assumir essa maneira comum que a gente geralmente assume, como é que a gente deve agora lidar com esse conceito? Então, eu mencionei no começo da palestra um artigo do Dr. Valdeci. E nesse artigo, o Dr. Valdeci faz uma afirmação que nos ajuda muito a entender como é que a gente deve definir o que é educação cristã e educação secular. A afirmação que ele faz lá é a seguinte, anote ela aí. Educação cristã, diz o Dr. Valdeci, é uma forma particular de educar. Vou repetir, ele diz assim: educação cristã é uma forma particular de educar. Qual é o pressuposto com o qual o Dr. Valdeci está trabalhando aqui? Ora, ele está trabalhando com o pressuposto de que nessa expressão educação cristã, o adjetivo qualifica o substantivo, certo? Cristã qualifica a educação não em termos quantitativos, mas em termos qualitativos. Então, educação cristã não é uma partezinha da vida de alguém. É uma maneira diferente de fazer o todo da educação da vida de um indivíduo. Educação cristã é uma forma particular de educar. O que está em jogo, esse é o meu ponto, quando nós falamos sobre educação cristã e educação secular, não é a extensão da atividade pedagógica, não é o espaço da vida de alguém coberto por uma e coberto por outra. Porque às vezes é assim que a gente pensa, olha só, às vezes a gente fala com naturalidade da nossa educação cristã e a nossa educação secular. Com naturalidade, como se isso fosse normal. Não, irmãos, não é normal. Quem diz que Deus criou a realidade, sustenta a realidade, está redimindo a realidade, que nele todas as coisas subsistem, não pode olhar para a sua educação e dizer com naturalidade: tem vários aspectos da minha vida que eu recebi de educação e formação que, nem tocou em Deus. A gente deveria se entristecer, porque isso aconteceu. O que está em jogo aqui não é o espaço da vida coberto por uma ou por outra, mas é a maneira como a atividade pedagógica é realizada ou é desenvolvida. E aqui, irmãos, eu acho que a gente precisa abrir os olhos para uma questão importante. Essa é a última grande questão que eu vou mencionar para vocês. Estamos chegando ao final, então venham comigo. Aqui nós precisamos abrir os olhos para uma questão importante. Eu sinto que às vezes nós temos uma ideia muito ingênua a respeito do que é a educação. Nós imaginamos que a educação é como um bloco sólido, rígido e monolítico. Ou seja, a gente pensa na educação como um tijolo, certo? Como se a educação fosse, atenção, um único conjunto de conteúdos abordado sempre da mesma maneira, a partir das mesmas estratégias pedagógicas e visando sempre os mesmos objetivos. É por isso que algumas pessoas falam da educação assim, em caixa alta, atribuindo a ela até às vezes um poder messiânico, né? A educação vai salvar a humanidade. Tudo que nós precisamos no mundo
é de educação. As pessoas falam da educação como se a educação fosse um tijolo rígido, um bloco sólido, rígido e monolítico, os mesmos conteúdos, a mesma forma de abordagem, as mesmas estratégias pedagógicas, os mesmos objetivos. Irmãos, eu sinto muito frustrar você nessa noite, mas eu devo dizer a você que educação nesses termos simplesmente não existe. Não existe. O que existem são diferentes propostas pedagógicas, diferentes visões a respeito de educação que divergem de modo significativo em vários aspectos. Por exemplo, divergem na escolha de conteúdos. Vocês sabiam disso? Nem todo livro didático trata dos mesmos conteúdos. E se eles não excluem e incluem conteúdos, o peso que os livros dão a conteúdos é diferente. Então, exemplo, a maneira como um cristão concebe o lugar que o cristianismo teve na formação da cultura ocidental, não é a mesma maneira que um não cristão ou um ateísta concebe. E pode ter certeza, quando eles forem ensinar a respeito disso na disciplina de história, sabe o que eles vão ensinar? A maneira como eles compreendem o peso que o cristianismo tem na formação da sociedade ocidental. Quando alguém for escrever um livro didático de história para ensinar o meu filho e o seu filho, ele vai botar a visão dele no livro que ele for escrever. É ilusão imaginarmos que todo professor aborda conteúdo do mesmo jeito. Essas visões, elas se distinguem na abordagem de conteúdos. Pense, por exemplo, na reconfiguração de modelos familiares do mundo contemporâneo, que é um conteúdo essencial de sociologia, certo? É impossível estudar sociologia no ensino médio sem passar por esse fenômeno. Qual fenômeno? O fenômeno das reconfigurações de modelos familiares no mundo contemporâneo. Qualquer cidadão no ensino médio dos dias de hoje, estudando sociologia, precisa lidar com esse assunto. Ele é um dado cultural importante. Agora, existem diferentes maneiras de lidar com ele. Alguém pode lidar com ele naturalizando. E alguém pode lidar com ele como resultado de uma crise histórica pela qual está passando a sociedade ocidental, a tal ponto da gente não saber mais já o que é e o que não é uma família. Percebeu? O conteúdo é o mesmo, mas as abordagens são diferentes. Não existe a educação, bloco sólido, monolítico, tijolo. Eu costumo dizer que a educação é como massa de modelar. Existem vários modelos de educação que dão pesos diferentes a conteúdos, que abordam conteúdos de maneiras diferentes, que usam diferentes estratégias pedagógicas. A depender de uma escola onde seu filho estuda, o professor ocupará um lugar fundamental na educação e no ensino dos alunos. Agora, a depender do modelo, o professor não vai fazer nada. Ele vai só ser um mero facilitador do aluno no processo da condução autônoma dele em direção ao conhecimento. E os modelos de educação variam nos objetivos que eles desejam alcançar. Quando alguém pensa um modelo de educação, ele tem uma finalidade. E essa finalidade pode ser, por exemplo, formar um intelectual, pode ser formar um trabalhador, pode ser formar um eleitor para um partido, e pode ser formar a imagem de Cristo em alguém. São diferentes modelos de educação, diferentes propostas educacionais. Às vezes a gente não percebe que educação é assim, porque a gente é enganado na linguagem. Sabe, tem o pedagogês, igual tem o evangeliquez, né? Tem o evangeliquez, tem o pedagogês. Então, a linguagem da pedagogia às vezes nos engana. Por quê? Porque todo mundo fala de
educação integral, né? Aí você olha, nossa, ó, todo mundo fala desse. Agora, veja bem, a depender do tamanho da visão de mundo de alguém, integral significa uma coisa ou outra, certo? Se alguém for um materialista, integral só inclui o que é material. Se alguém for um cristão e acreditar que existe outro mundo para além desse mundo material, então integral envolve mais do que aquilo que o materialista diz. Percebeu como é que às vezes a linguagem nos engana? As palavras às vezes podem ser idênticas, mas os conceitos são diferentes. Alguém fala assim, aqui nós educamos para o bem do ser humano. Aí você fala, nossa, que legal. Não, que legal não. A pergunta é, o que é o bem do ser humano para você? Porque alguém pode dizer, nós educamos para o bem do ser humano, dizendo, o bem do ser humano é que ele aprenda a tomar decisões autonomamente, sem absolutamente nada que se imponha à sua vontade. Percebeu? E alguém pode dizer, o bem do ser humano é ser cada vez mais parecido com o ser humano ideal, que é a pessoa de Jesus Cristo. As palavras são as mesmas, mas os conceitos são absolutamente diferentes. Tudo isso mostra que a educação é um empreendimento plural. Muito mais plural do que nós costumamos imaginar. Ela não é como um bloco sólido, rígido e monolítico. Ela é mais como massa de modelar, no sentido de que ela pode tomar diferentes formas e rumos, a depender do quê? Eis a palavra-chave, da cosmovisão. A depender dos valores, das crenças fundamentais que regem a educação que está sendo feita. Então, levando tudo isso em conta, o que é educação cristã? Educação cristã é todo o processo formativo que se desenvolve a partir da cosmovisão cristã. Todo o processo formativo. E de acordo com essa definição, educação cristã é uma atividade que não diz respeito apenas a um único agente. Não tem a ver só com a igreja, não. Tem a ver com a família. Tem a ver com a escola, por que não? Tem a ver não apenas com os conteúdos da teologia e da Bíblia. Claro que tem a ver com eles, mas tem a ver também com os conteúdos da ciência e da cultura. Afinal de contas, o mundo revela a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Tem a ver não apenas com a formação de um aspecto da vida humana, que é a espiritualidade, mas tem a ver com o todo. Com a nossa vida emocional, com a nossa vida física, com a nossa vida social, com a nossa vida ética, com a nossa vida estética, com a maneira como nós funcionamos politicamente. Tem a ver com todas essas coisas. Todas essas coisas. O meu ponto é, quando um indivíduo está sendo formado, seja onde for, na família, na igreja, ou na escola, de um modo que se leva em conta o senhorio de Cristo e a sua revelação a respeito do mundo, nós estamos falando de educação cristã. Quer ela esteja sendo feita pela família, quer ela esteja sendo feita pela igreja, quer ela esteja sendo feita pela escola. E veja como isso amplia a nossa visão, inclusive a nossa visão missional. Vocês já pensaram em abrir escolas cristãs? Onde as pessoas possam aprender sobre matemática, português, física, química, biologia, filosofia, sociologia, debaixo da autoridade, da revelação de Deus. Olha como é que isso amplia os nossos horizontes. Você já pensou como família que pode ser que o seu filho, estando na escola, não esteja tão seguro quanto você imagina? Porque talvez ele esteja sendo submetido a um tipo de ensino
que contraria aquilo que ele aprende em casa e na igreja. E lembra que ele passa muito mais tempo, às vezes, nas mãos dos seus professores secularizados, do que nas suas mãos e nas mãos dos seus professores de escola dominical. E por que não, para nossa angústia, não é porque um tipo de educação acontece numa igreja que ela seja cristã. Se ela reverberar modelos pedagógicos que não estão debaixo da autoridade da Escritura, ela pode acontecer na igreja. E ela continuará sendo educação secular. Por quê? Porque não leva em conta a autoridade de Deus e da sua revelação. Então, o que é educação cristã? É todo o processo formativo, seja ele familiar, eclesiástico ou escolar, que se dá debaixo da autoridade de Deus e da sua revelação. Esse deve ser o nosso esforço. E o que é educação secular? É aquela que se desenvolve à parte e, consequentemente, em negação ao senhorio de Cristo e à sua autoridade revelada. E por isso, ela acaba se efetivando em conformidade aos padrões daquilo que a Bíblia chama de mundo, ou que a Bíblia chama de este século. Lembra do que Paulo diz em Romanos 12:2? E não vos conformeis com este século. O que é este século? Essa mentalidade anticristã que rege o mundo sem Deus e que nesse período que vai da queda ao retorno de Jesus Cristo, dita os rumos majoritariamente da vida cultural no momento em que nós estamos inseridos. Sim, boa parte da educação do nosso mundo é educação secular. E a pergunta é, o que a gente faz vivendo nessa Babilônia? Como é que a gente faz para viver nesse lugar, não treinando os nossos filhos de maneira dualista, como se uma parte da vida deles tivesse a ver com Deus e outra parte fosse do Satanás, e ele pudesse desenvolver sem nenhum contato com o Senhor. Como é que a gente faz isso? Bem, nós estamos aqui para pensar sobre isso, né? Esse congresso é sobre isso. Educação cristã é sobre isso. Sobre um campo muito mais amplo do que nós, às vezes, nos damos conta. Olha, eu não sei o que você faz da vida, não sei se você trabalha na sua igreja, se você é pai, se você não é. Uma coisa eu sei, esse congresso é para você mesmo. Porque, de alguma forma ou de outra, todos nós estamos envolvidos nesse desafio de sermos treinados e treinarmos outras pessoas debaixo do senhorio de Deus e do reconhecimento da sua revelação. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse desafio? Senhor, o que nós aprendemos nessa noite é que o campo de estudos no qual nós estamos nos metendo é muito mais complexo do que nós às vezes imaginamos. Mas na medida em que nós percebemos isso, nós também somos confrontados com a grandeza do Senhor, com a beleza do Senhor. Nós somos confrontados com o domínio do Senhor, com o esplendor do Senhor, ao perceber que não há 1 centímetro quadrado desse mundo, desta vida, que não diga respeito a Ti, que o Senhor não domine, que não aponte para a Tua grandeza. Nossa oração, Senhor, é que Tu nos ensines a viver em um mundo que ignora o Senhor e que quer se apoderar, se não de toda, de boa parte da nossa educação. Ensina-nos, ó Deus, a não negociarmos nenhuma parte dela. Dá-nos sabedoria para sabermos o que fazer no mundo no qual nós estamos inseridos. E ensina-nos a nós pais, pastores, presbíteros, pessoas envolvidas com a educação, professores, coordenadores, diretores de escola, que creem em Cristo Jesus, que têm compromisso contigo, a serem instrumentos justos,
honestos, corajosos, de proclamação das verdades do Evangelho nos ambientes onde servem ao Senhor, de acordo com os ditames que o Senhor mesmo estabeleceu para cada um desses aspectos ou dimensões da realidade. Ensina-nos com sabedoria, dá-nos aquilo que é o princípio de todo conhecimento, que é o temor do Senhor. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.